Olá, advogado de imigração, Marco Moraes, falando diretamente aqui de Miami, na Flórida. O motivo deste vídeo é para a gente comentar uma postagem que o Charlie Kirk, que é um influenciador com milhões de seguidores, influenciador conservador, republicano, apoiador do Trump, e ele fez uma postagem hoje sobre a possibilidade de ocorrer uma anistia para os imigrantes que estão ilegais nos Estados Unidos. Obviamente que o Charlie estava bem desapontado com isso, com essa possibilidade, ele é contra isso, mas é uma coisa que eu já venho falando há bastante tempo, apesar de o Trump estar agora batendo pesado em imigração ilegal, eu acredito que ele vai ser o segundo presidente na história a passar uma anistia para os imigrantes que estão ilegais nos Estados Unidos. O primeiro a fazer isso também foi um republicano, Ronald Reagan, foi nos anos 80, em 1986, ele passou a única anistia que existiu até hoje na história da imigração dos Estados Unidos, em 1986. Depois teve uma semi-anistia ali com a legislação LIFE, que estendeu a regra da 245I, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, isso foi com o presidente Clinton. Tá? E agora eu acredito que o Trump vai ser o próximo presidente a fazer isso. Por quê? Geralmente, se você pegar historicamente, antes de ter qualquer lei que venha beneficiar os imigrantes de uma forma mais ampla, os imigrantes ilegais, geralmente tem um endurecimento, um rigor maior nas leis. Isso para quê? Para desestimular que pessoas que saibam que isso possa vir a acontecer comecem a vir para os Estados Unidos tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos para tentar se beneficiar, por exemplo, de uma possível anistia. Foi assim nos anos 80, foi assim também em 1997, teve o IRA, que foi uma reforma no Immigration Nationality Act, que mudou muita coisa, endureceu muita coisa ali, e logo em seguida teve o LIFE, que teve uma semi-anistia ali com a 245I. Eu acredito que isso possa vir a acontecer agora com o presidente Trump. Por quê? Porque tem muito interesse envolvido. Não é apenas pena de imigrante, não, tá? Não é querer ser bonzinho para os imigrantes. Na verdade, tem muito interesse envolvido. Grandes empresários, grandes fazendeiros, agricultores que precisam da mão de obra de imigrantes, né? E que também não dá para simplesmente ficar contratando gente sem a documentação regulamentar, porque senão essas empresas, esses empresários, correm sérios riscos de tomar penalidade, multas pesadas. Então, tem que facilitar, fazer uma reforma geral na imigração, e eu acredito que isso possa vir a acontecer. O Charlie Kirk comentou que tem muitos poderes por trás disso, né? Donos de hotéis, grandes cadeias de hotéis, fazendeiros, todo mundo querendo puxar para uma anistia aí para os mais de 25 milhões de ilegais que tem nos Estados Unidos. Tá? E também porque logo em seguida nós vamos ter o que a gente chama das eleições do midterm, né? Que geralmente acontece no ano seguinte da posse de um presidente, que são as eleições legislativas, né, no Congresso, e que, dependendo do andamento de como estão indo as coisas, o presidente ele pode perder a maioria no Congresso e dificultar passar as leis, as legislações, as mudanças necessárias para implementar a política de determinada administração. Então, eles estão preocupados, esses poderes, né, que influenciam ali muita coisa em Washington, D.C., né, o sistema, estão muito preocupados que possa haver uma mudança no Congresso e os republicanos perderem cadeiras no Congresso e não ter mais a maioria, o que pode dificultar aí as políticas do Trump. Então, a sensação que dá é que isso pode acontecer, e vai ser até engraçado de ver isso acontecer, porque um republicano como o Trump, que está maciçamente aí combatendo a imigração irregular, a gente viu um fechamento completo da fronteira, né? Quase não passa mais ninguém, se estiver passando é muito pouco. Antigamente, né, nos últimos 4 anos aí com o presidente Biden, a gente viu uma média de 10 a 15 mil pessoas passando pela fronteira ali todo santo dia, durante os 4 anos, o que deu aí essa
essa maluquice, essa loucura aí de tantas pessoas entrando irregular nos Estados Unidos, o que, do outro lado, acaba acontecendo também esse radicalismo, né, esse extremismo de tantas deportações, tá? E eu já fiz um vídeo a respeito disso, né? Se a gente pegar aí que tenha nos Estados Unidos hoje 25 milhões a 30 milhões de imigrantes ilegais, e o ICE tem postado quantas deportações tem fazendo diariamente, dá uma média de 1.000 deportações por dia. Se for deportar todas essas pessoas, levaria aí mais de 70 anos para deportar. Se não entrasse mais ninguém, se ninguém ficasse mais ilegal a partir de hoje, levaria aí mais de 70 anos para conseguir deportar esses 25, 30 milhões de ilegais que estão nos Estados Unidos. Então, isso não é bom para ninguém, né? Apesar do governo Trump ter acabado de conseguir passar no Congresso a Big Beautiful Bill, né, que é uma legislação onde o Congresso aprovou investimento maciço. Só para ter uma ideia, o ICE, que tinha um orçamento muito modesto, agora vai contar com 170 bilhões de dólares para implementar as políticas do ICE aí, tanto nos centros de detenções, maior criação de camas disponíveis ali para abrigar os imigrantes ilegais. Então, acredito que vai haver. Sempre quando tem uma pré-anistia, a primeira conversa que tem, ok, vamos fechar as fronteiras, não dá para ficar do jeito que está, vamos atrás de quem já tem ordem de deportação, vamos atrás de imigrantes com recorde criminal, vamos limpar a casa primeiro, para depois a gente conversar sobre legalização de quem está aqui ilegal. Então, eu acho que isso pode vir a acontecer, vamos torcer para isso, né, que cobre aí uma penalidade dos imigrantes, cobre aí, sei lá, 5 mil dólares por cabeça. Tem imigrante que paga 50 mil dólares, 80 mil dólares, 100 mil reais por um coiote, para poder fazer a travessia do México para dentro dos Estados Unidos. E já estando aqui, já vai ter grana para poder pagar, cobra a multa desse pessoal que está aqui ilegal, mas legaliza. Quem é imigrante ilegal, mas que está um imigrante de bem, que não tem recorde criminal, está aqui com a família, tentar dar esse benefício aí, e isso vai ser bom para o país, né? Hoje, quem está aqui ilegal, o que acontece? Ele fica apreensivo se vai ser deportado a qualquer momento, ao invés de ficar investindo aqui no país, acaba mandando todas as suas economias de volta para o seu país, né? E fica movimentando a economia de lá, ao invés de ficar movimentando a economia americana. Sabendo que essa pessoa vai ter um caminho para chegar a uma legalização, essa pessoa vai começar a investir aqui, comprar sua casa, colocar seu dinheiro em bolsa de valores, o que for, comprar seu carro, investir na educação dos filhos, tudo isso aí gira a economia ao invés de ficar enviando dinheiro de volta aí para a América Central, para a América do Sul, para a África, para a Ásia, para onde for, porque não sabe se vai conseguir ficar aqui. Geralmente, quando tem-se uma legalização, né, uma anistia, eles criam uma data de corte. Eles falam assim, só imigrantes que entraram a partir dessa data. Quem entrou, só imigrantes que entraram antes dessa data. Quem entrou depois não vai poder se beneficiar. Então, seria interessante ver como que seria essa data de corte, se seria 5 anos para trás, se seria 10 anos para trás. Então, e aí poder falar, só quem está aqui há mais de 10 anos nos Estados Unidos poderia se legalizar. A gente não sabe como vai ser, se vai acontecer realmente, mas para o Charlie Kirk ter postado isso, para quem não conhece, é aquele cara que vai nas universidades debater com os alunos esquerdistas, né, os alunos militantes ali, vai debater com eles ali sobre questões conservadoras versus questões liberais, ou woke, na verdade, é muito mais que liberal, né? Lacração mesmo que tem aí em muitas universidades. Então, esse é aquele cara que vai lá, vai debater, então ele tem milhões de seguidores, ele tem um bom acesso ao governo Trump, né? Tem um bom acesso aos políticos republicanos, e ele estava preocupado que isso possa ser uma realidade. Logo depois desse vídeo que ele postou, que foi hoje, dia 7 de julho de 2025, já começou uma trend
lá no X, né, no antigo Twitter, de no amnesty, sem anistia, não vai haver anistia, né? Quem está acompanhando lá no Brasil tem também, né? Sem anistia. Então ele começou ali esse trend sem anistia, já tem vários conservadores seguindo essa linha. Eu sou a favor do fechamento total da fronteira, mas eu também sou a favor de uma possível legalização para imigrantes que estão aqui há muito tempo, gente de bem, que merece uma oportunidade. Eu faço muitas consultas com muitas pessoas que estão aqui, é de partir o coração, a gente vê essas pessoas. Doutor, não tem nada que eu possa fazer, infelizmente, da forma que está, não tem nada que possa fazer. Então, essas pessoas poderiam ter um caminho para se regularizar, sem esquecer o principal para mim, e isso merece uma atenção especial, muito mais até do que uma anistia para quem está aqui legal, é uma atenção especial para quem está fazendo o processo de maneira legal. Quem está aguardando nos seus países, quem está fazendo da maneira certa. Não podemos esquecer dessas pessoas. Não podemos fazer uma anistia em detrimento de quem está tentando vir da maneira legal, que não violou o sistema em nenhum momento, que não abusou do sistema. Então, eu acho que não deve ser só uma anistia, deve ser uma reforma imigratória de uma maneira geral, que beneficie essas pessoas que querem imigrar legalmente para os Estados Unidos. Né? Não pode simplesmente, vou dar um cheque em branco aqui para quem atravessou a fronteira, para quem violou as leis americanas e esquecer das pessoas que estão fazendo de maneira legal. Aumentar o número de pessoas trabalhando nos consulados para acelerar as entrevistas, aumentar o número de pessoas trabalhando no USCIS para acelerar também o julgamento dos pedidos dos benefícios imigratórios. Então, esse aí é o vídeo de hoje. Vamos torcer para que isso aconteça, tá? Uma reforma imigratória que inclua aí uma anistia também para quem está aqui de maneira irregular. Tem muitas ideias aí em paralelo de como isso poderia acontecer. Né? Eu acho que uma maneira legal disso acontecer, por exemplo, poder fazer o refile, né? A reaplicação. Às vezes a pessoa entrou, deu entrada com os 140, no processo de um EB2, teve os 140 negado, não vai conseguir mais fazer a replicação, não vai conseguir mais ajustar, porque aquele status que ela entrou já expirou, não tem como mais ajustar o status. Que essas pessoas possam, isso é uma forma de facilitar sem mudar muita coisa na lei, né? Sem mudar muita, apenas dizer que aquele parole poderia ser utilizado para poder fazer essa replicação. Então tem muitas maneiras aí de fazer acontecer. Basta uma boa vontade política dos dois lados. Né? Vai ser engraçado, por exemplo, o Trump, um ferrenho combatente da imigração ilegal, tentar passar uma anistia, tentar passar uma reforma imigratória e do lado de lá os democratas votando contra. Né? Olha só, escreve aí, isso pode acontecer. Né? Muitas vezes não é sobre beneficiar ninguém, é sobre ideologia. Né? É só sobre ideologia. Então, vamos ver se vai ter aí um acordo dos dois lados aí, né, democratas e republicanos, para beneficiar aí os nossos imigrantes. Um abraço e até a próxima.